Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Reverendo irmão, no Ministério Padre Marcelino, também de espiritualidade focolarina, do qual nos uniu. Senhor diácono, povo amado de Deus, hoje o Senhor nos dá esta graça de refletirmos sobre esta palavra do qual o Senhor nos dirige hoje. Celebrarmos a solenidade ou celebrar a novena de um santo, de um padroeiro, é a graça que Deus nos dá de fazermos um retiro. Celebrarmos o padroeiro de uma paróquia é a oportunidade que Deus nos proporciona para fazermos um retiro espiritual, do qual as nossas rotinas mudam. Celebração diária, adoração santíssimo, trabalhos envolventes na comunidade, aí, tanto de barraquinhas quanto de comidas, doações. O padre trabalha dobrado, né? E assim, Deus vai nos permitindo adentrarmos cada vez mais nesse mistério em que o próprio São Paulo nos fala na primeira carta. Na primeira leitura, ele nos fala que já está envolvido, está tão envolvido com a missão, com o Evangelho, que ele está sofrendo as consequências disso. E ele vai dizer, olha, mas a palavra, ela não está presa. Ela não está presa. A palavra de Deus, ela é livre. Ou seja, ele está nos levando a refletirmos de que muitas vezes nós queremos prender a evangelização somente a um pequeno grupo, ou é reservado somente para uma pessoa ou duas. E aqui São Paulo, ele vem nos falar justamente isso. E ele vem nos alertar a comunidade para que evitemos esses guetos, esses grupinhos. Uma forma de evangelizar somente para grupos, não. Precisamos romper as fronteiras. As fronteiras de grupos, a fronteira de bairro, a fronteira de quadras, a fronteira de casa, família, né? Às vezes nós temos o nosso vizinho, às vezes passa semanas e semanas sem vir à Santa Missa, nós sabemos, mas nunca fomos na casa dele para poder perguntar se está tudo bem. São Paulo nos diz do seguinte modo: empenhemo-nos para apresentarmos diante de Deus como homens e mulheres dignos de aprovação, como aquele operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Ou seja, ele nos chama a atenção para essa responsabilidade para com o reino e a evangelização. Essa evangelização que se dá de vários modos. Pelo testemunho da palavra, pelo nosso engajamento na comunidade, pela nossa responsabilidade para com as coisas de Deus, que é a expressão viva do amor que nós temos para com Deus. E o Evangelho vem completando, expondo para nós esse mandamento do amor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso, amados irmãos, de que forma nós amamos a Deus e ao nosso irmão? Primeiro, nós temos pelo batismo, nós temos a responsabilidade de testemunhar o Evangelho de Cristo, de vivermos as consequências deste anúncio do Evangelho, como diz São Paulo. Mas eu estou em paz porque eu estou fazendo aquilo que deveria fazer. E não estarmos preocupados em estar sendo bem visto, ou se não estamos sendo bem vistos, mas fazer aquilo que nós devemos fazer. De que forma que nós, enquanto comunidades, enquanto padres, né, ser padre para o povo, estar com o povo, ser sinal de Deus no meio do povo. Como que nós, enquanto povo, podemos responder esse amor a Deus e aos nossos irmãos? Enquanto povo de Deus, acima de tudo, testemunhar o Evangelho. Aquilo que é a proposta, né?
proposta do Evangelho é vivermos essa fraternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, reconhecer o outro como meu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, amados irmãos e irmãs, é vivermos o heroísmo da fé. E o heroísmo da fé é a obediência a Deus, aos seus mandamentos, ao seu Evangelho. De que forma nós amamos a Deus, somos obedientes à sua palavra, o Evangelho? Engajado nas pastorais, não esperando o padre dizer: fulano, você está faltando com a sua missão. Lá na minha pastoral, por exemplo, o padre aqui é diretor diocesano do SCC e da Pastoral da Criança. Eu lá na Pastoral da Criança fazendo o meu papel, lá no SCC fazendo o meu papel, na Pastoral da Liturgia fazendo o meu papel, fazer bem as coisas, em todas as dimensões. Assumimos a vida de comunidade. Nós falamos que amamos a Deus, mas às vezes é um amor platônico, fora da realidade, descompromissado com a vida. Eu sou mais a favor da filosofia de Aristóteles, da imanência. O divino está na prática, né? O divino também está aqui no nosso meio. Ou seja, nós amamos a Deus não de forma estática, de forma contemplativa. Nós amamos a Deus como Jesus nos ensina, de forma prática. E São Paulo está dizendo isso. Eu estou sofrendo as consequências desse testemunho. Jesus viveu a consequência desse amor dele para com Deus e para com os homens. Amor quer dizer sacrifício. Quer dizer assumir esse projeto do reino de Deus. A minha pastoral, a campanha que vocês estão fazendo aqui para poder edificar o templo para Deus, assumir isso como responsabilidade. Senhor, eu te amo. E aí vem Paulo: Senhor, o zelo pela tua casa deve me consumir. Falamos que amamos a Deus, mas às vezes no nosso dízimo, na nossa oferta, é tão mesquinho que dá até vergonha. Às vezes a gente não... Isso, quando nós falamos de responsabilidade pastoral, responsabilidade na vida de comunidade, participar de verdade da palavra de Deus, é preciso confrontar a palavra, o Evangelho, com a minha vida. Se eu estou vivendo ou não o propósito do reino de Deus. Jesus hoje nos fala aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, olhando para a nossa vida de sociedade. Será que o nosso povo, as famílias católicas, estão testemunhando a sua fé de verdade? Como que está andando a política do nosso Estado, do nosso Brasil? Como vocês mesmos viram, agora tem uma lei aí que a mãe, se quiser abortar, pode abortar até o nono mês de geração. Aí eu digo para vocês, nós estamos amando o próximo como a nós mesmos, desse jeito? Se as coisas lá estão erradas, é porque nas famílias as coisas não estão certas. Porque a base da sociedade, ou célula máter da sociedade, é a família. Se Deus não é mais o centro das nossas famílias, desculpe dizer para vocês, Satanás ocupa. Amar a Deus sobre todas as coisas, amados irmãos e irmãs, é sacrifício. Você como esposo, como esposa, se esforçar para fazer o seu esposo e sua esposa feliz. Renunciar à vida de solteiro, porque muitas vezes casa e quer ter uma vida continuando tendo uma vida de solteiro. É preciso saber qual estado ele se encontra. Seu tempo de solteiro já se foi. Agora eu vou louvar a Deus, vou glorificar a Deus, assumindo a minha responsabilidade de esposo, de esposa, de padre, de governante, de representantes, de coordenador de pastoral. E assim nós vamos testemunhando esse amor a Deus, que não é de forma estática, nem platônica, mas é emanente. Essa fé, ela é de forma aristotélica, é de forma concreta na nossa vida. Estar aqui, no meio de nós. Precisamos, amados irmãos e irmãs,
Nós, enquanto cristãos, povo de Deus, precisamos fazer de nossa vida um verdadeiro arauto do Evangelho. Deixar com que a nossa vida seja iluminada pelos exemplos de Jesus, de sua vida, vivendo de modo desapegado das coisas deste mundo. E aí onde vem a nossa doação, a vida de comunidade, a vida de igreja, desapegado na esperança de que existe um único céu, um único Deus, em 3 pessoas, sim, mas uma única natureza divina, mas em pessoas 3, e cada uma dessas pessoas tem uma missão, e nós podemos aprofundar cada vez mais nesse mistério. O que São Paulo nos diz hoje: precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo a Deus quando eu dou a minha oferta generosa. Eu amo a Deus como aqueles que estão assumindo essa campanha para poder levantar a casa de Deus, uma casa mais digna. Isso também é demonstrar, é testemunhar a fé, é testemunhar o nosso amor a Cristo. Nós, padres, que renunciamos tudo para poder doar a nossa vida para a comunidade, para essa igreja, para vocês, viver só para vocês. Amor é sacrifício. Amor é ser capaz de renunciar entre as coisas boas, pelaquilo que é melhor. Não é renunciar àquilo que não faz diferença na nossa vida, porque senão é muito fácil viver desapegado deste modo, desapegado dos títulos, desapegado de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa ignorância, desapegar dessas picuinhas, como fala o próprio Evangelho, deixa dessas conversas paralelas, que elas não contribuem para a evangelização, e às vezes na comunidade tem tanto isso, que só divide, deixa as pessoas chateadas com a igreja, com a comunidade, vai afastando as pessoas. E aí Jesus fala, temos que ter cuidado com o fermento de Herodes. Qual era o fermento de Herodes? Espalhar a cisânia entre o povo de Israel, para que as pessoas não tivessem crédito nas palavras de Jesus, ou seja, que as palavras de Jesus não fossem acreditadas. E às vezes na comunidade acontece isso. Será que nós estamos amando a Deus deste modo? Será que nós estamos amando o nosso semelhante? Será que nós gostaríamos de que essas conversas paralelas fossem conosco? Será que nós estamos vivendo o Evangelho? Estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Estamos vivendo as consequências deste anúncio do Evangelho? Se o Evangelho não causa em nós impacto, não causa em nós mudança de vida, de atitude, é preciso nos preocuparmos. Se esse Evangelho que nós escutamos aqui não nos leva a refletirmos sobre nossa vida, como que nós estamos amando a Deus? De que modo nós estamos amando a Deus? Se nós não estamos sentindo, estamos adormecidos, é preciso que nós tomemos uma decisão definitiva e dobramos nosso joelho diante de Jesus e diz: Senhor, não saio daqui enquanto eu não sentir a tua presença, como fez a Madre Teresa de Calcutá. Passou 40 anos da sua vida sem sentir um pingo, mas ela nunca deixou de estar diante de Jesus. A vivência cristã do católico é uma experiência de Deus. A nossa fé é uma experiência. E é nessa experiência que nós antecipamos, por meio da fé, aquilo que nós vamos viver na escatologia daqui a pouco e ainda não. Precisamos viver isto. A palavra de Deus deve nos incomodar, deve nos impactar. As nossas ações, como que eu estou vivendo a minha fé, como que eu estou vivendo o meu matrimônio, como que eu estou vivendo o meu sacerdócio, como que eu estou sendo filho, filha. Observar a minha vida à luz do Evangelho e da vida do nosso Senhor, se é que nós queremos ir para o céu. Fiquemos de pé. Rezemos assim como São Francisco de Assis nos ensinava. Ó glorioso Deus Altíssimo, eu vos adoro, aqui e em todas as vossas igrejas,
todas as vossas igrejas, que estão no mundo inteiro, que estão no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. remistes o Ó mundo. glorioso Deus Altíssimo, Ó glorioso Deus Altíssimo, eu vos adoro, eu vos adoro, aqui e em todas as vossas igrejas, aqui em todas as vossas igrejas, que estão no mundo inteiro, que estão no mundo inteiro, porque pela vossa Santa Cruz porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. remistes o mundo. Amém. Amém.